O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse que não é contra a carne nem sangue que nós temos que lutar. Ou seja, veja bem essa expressão, nós temos que lutar. Ele não, nessa expressão, ele não deu uma opção para o crente, para o cristão de ir para uma igreja e sentar numa igreja, no banco, e ficar vivendo ali de bênçãos e bênçãos e bênçãos e mais bênçãos. Não, ele não deu essa opção. Ele disse com todas as letras que nós temos que lutar. E essa luta não é contra o seu vizinho, não é contra o botequeiro da esquina, não é contra o irmão na igreja, contra o pastor. Não, essa luta é contra principados e potestades que rondam a nossa vida, que observam diariamente, que vivem ao nosso derredor. Demônios são espíritos que passam a vida inteira, 24 horas por dia, eles não dormem. O trabalho deles é atrapalhar a nossa vida, é fazer com que nós venhamos tropeçar, com que nós venhamos falhar. E veio no meu coração ontem à noite uma palavra que fala a respeito disso. Veio também hoje pela tarde com mais força ainda. Como as pessoas estão sendo destruídas de forma, de uma forma que está se tornando rotina. É o que está acontecendo, está se tornando uma rotina. Você vê as pessoas reclamando da vida, está se tornando uma coisa normal. Você vê as pessoas reclamando de um casamento destruído. Está se tornando normal a pessoa ter uma enfermidade e ficar com aquela enfermidade, passar com aquela enfermidade dia após dia, mês após mês, ano após ano, e ela não toma uma atitude, ela não procura saber por que aquilo ali está acontecendo constantemente com ela. Casamentos sendo destruídos. E eu ontem estive perguntando para mim mesmo, e eu perguntei ao Senhor o motivo de tanta desgraça que está acontecendo. Eu não estou falando das coisas que acontecem, que você vê nos jornais, que você assiste aí na sua televisão, no Cidade Alerta, no Brasil Urgente, que você assiste ali o Marcelo Rezende, o José Luiz da Atena, que eles mostram tragédias e mais tragédias e atrás de tragédias. Não, eu não estou falando disso. Isso já se tornou uma coisa comum e você pode ter certeza que vai piorar, as coisas não vão melhorar. O aspecto global, ele não vai melhorar, ele vai continuar da mesma forma. Mas o que eu estou querendo dizer é o que está acontecendo no meio do povo cristão, que está sem discernimento. O povo está sofrendo, coitado desse povo. Eles parecem ovelhas, um rebanho desgarrado que não tem pastor.
Pessoas que estão sendo destruídas e a solução não é encontrada, porque não é pregado para elas. Na maioria das igrejas não é pregado o verdadeiro evangelho. Não, isso não acontece. Infelizmente isso não acontece. E você que acompanha a Bíblia Sagrada, você que lê os evangelhos, você que lê os ensinamentos de Paulo, você sabe muito bem que na maioria dos púlpitos das igrejas é pregado justamente o contrário do que é ensinado. Primeiro, porque o que está em ênfase, o que está em cash dentro da maioria das igrejas, das denominações, eu não quero colocar essa palavra igreja, porque igreja, o significado de igreja é o templo que somos nós, né? Nós somos o membro da igreja de Jesus. Ser igreja, cada um de nós tem que ser igreja de Jesus, tem que ser noiva de Cristo. Quero dizer de denominações que professam a fé cristã e usam a Bíblia Sagrada como regra de fé e de prática. Porque o que diz nos evangelhos por Jesus, o que diz, que é dito pelos apóstolos Paulo, João, Pedro, Tiago, Judas, né? Todas as cartas desses homens, elas falam de amor, elas falam muito mais de amor do que das outras coisas. Elas falam de renúncia de pecado, e elas falam do reino dos céus. E essas cartas e esses ensinamentos de Cristo, elas falam de renúncia de si próprio, de levar a sua cruz. E essas cartas, elas falam de abraçar o irmão, elas falam de ter um culto com ordem e decência, elas falam em se comportar de maneira correta como cristão. E você não vê mais isso nas igrejas. A única coisa que você vê é o que eles não falam. É o que eles não falam, você vê ser falado. O que é? Riqueza, dinheiro, um voto atrás do outro, uma campanha em cima da outra. Mal termina uma, já tem o tema da outra para começar logo no rabo da outra, sabe? Parece uma fila de campanha. Antes de terminar uma, já está anunciando a outra. Às vezes tem duas campanhas, tem igreja que tem duas, três campanhas, todo culto, 3 cultos por semana, 3 campanhas, né? E é campanha de prosperidade, campanha de libertação, campanha disso, campanha daquilo, e tudo isso está associado a um envelope com dinheiro. Só se fala de dinheiro, né? Só se fala de motivar o povo a conquistar, e conquistar, e conquistar, e conquistar. E aonde fica o amor ao próximo, onde fica a renúncia, onde fica as outras coisas que são importantes para que nós venhamos a alcançar a salvação. Bem, baseado no que Paulo disse, que nós temos ao nosso redor espíritos malignos, que são comandados pelo diabo. E o diabo, nós vemos aí pessoas dizendo, pulando em cima do altar muitas vezes, e, sabe, escarnece do cão e zomba dele, que o diabo está debaixo dos nossos pés, e é todo aquele negócio, e sai capeta e expulsa, sabe, um demônio que está alojado numa pessoa, e daí a pouco, se aquele demônio ele não presta resistência, porque também se torna uma estratégia do diabo para ensoberbecer aquele que está impondo as mãos e expulsando. Aí daí a pouco ele sai escarnecendo do cão, que o diabo é um derrotado, que o diabo é isso, que o diabo é aquilo.
Mas o que as pessoas não sabem é que ele foi vencido por Cristo na cruz do Calvário. Foi tomado dele a autoridade. Quando Deus, naquele jardim, ele disse: nascerá do ventre da mulher aquele que esmagará a sua cabeça. Cabeça quer dizer autoridade. Jesus, ele não deu, ele disse que para que nós, que nos daria autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Sabe? Serpentes e escorpiões, elas têm vários significados. Armadilhas do diabo. Pisar e repreender, foi isso que ele quis dizer. Repreender a fúria de Satanás, repreender a doença. É isso que ele quis dizer com pisar. Expulsar os demônios. Essa é a autoridade que ele nos deu. Sabe? Repreender, interceder, profetizar a bênção na vida da pessoa. Isso que ele quis dizer em pisar em serpentes e escorpiões. Ele não quis dizer que o diabo está debaixo dos nossos pés. Quando Deus falou que ele ia esmagar a cabeça, a cabeça significa autoridade. No Evangelho de Marcos, você pode ir lá, quando Jesus estava naquele deserto, Satanás chegou para ele e falou: eu sei o que tu veio fazer aqui. Tu veio me tirar a glória de todos os reinos que me foi dada. Tu veio buscar de volta a glória de todos os reinos que foi dado a mim. Assim Satanás disse a Jesus. Jesus, ele veio e fez a obra e tomou a autoridade, passou essa autoridade a ele, e ele tem todo o poder e autoridade no céu, na terra, debaixo da terra e no inferno. Nós somos apenas servos que, a partir do momento que estamos com a nossa mente ungida na palavra de Deus, que estamos com a nossa vida na posição que Deus quer, que estamos com a nossa vida no altar do Senhor, sem estar falando besteira, falando bobagem, sem estar distorcendo a palavra de Deus para que venhamos ter um lucro com isso, sem estar mutilando as escrituras sagradas ao seu bel prazer. Aí sim, com o sangue de Jesus sobre nós, com o sangue dele que foi derramado, e nós tomarmos posse disso e andarmos segundo os seus mandamentos, andarmos segundo as suas vontades e andarmos segundo ele ordenou, amando o nosso próximo, sabe? Vigiando, renunciando às coisas que são passageiras. Eu não estou dizendo que você vai chegar uma bênção até você falar: ah, não, eu não quero. Vai chegar uma pessoa para te abençoar com uma certa quantia em dinheiro, ou um móvel novo para sua casa, você vai: não, eu não quero, eu tenho que renunciar a isso. Não é isso que eu estou dizendo. Você é inteligente o suficiente para entender que não é isso que eu estou falando para você. O que eu estou querendo te dizer é que essas coisas são passageiras, que nós não devemos colocar nela o nosso coração, e muito menos usar a Bíblia Sagrada, usar o poder de Deus para ficar cavando apenas bênçãos, apenas coisas que são passageiras, e esquecermos que tem um destino esperando por nós, e é um destino e é uma vida eterna esperando por nós, que dependendo do que nós plantarmos, nós vamos colher ou a morte eterna ou a vida eterna. E Deus colocou no meu coração que as pessoas estão escarnecendo do diabo, e estão dizendo que ele está debaixo dos nossos pés, e ele está deitando e rolando dentro da igreja e dentro da casa dos crentes, dentro da vida dos cristãos, e está usando os próprios membros e obreiros da igreja para fazer o contrário do que Jesus mandou. Porque as pessoas, elas não ouvem mais nós devemos amar o nosso próximo. Eu estive conversando com uma irmã que está
com um problema, se eu não me engano, ela é de São Paulo. Eu estive conversando com ela, ela me disse que está com 80% da visão destruída, ela só enxerga 20%. E ela fez, e eu, conversando com ela, ela me pediu ajuda em oração, em palavras, para que eu pudesse ajudar ela a sair dessa depressão. E eu disse para ela várias coisas, E eu perguntei a ela se era uma coisa irreversível, se o que estava se passando na vida dela era uma coisa que os médicos não podiam mais fazer nada, que ela dependia de um milagre para aquilo se reverter, ou podia ser feito por mãos humanas. Ela me disse que tinha feito o transplante de córnea e estava enxergando, inclusive até de 30% a 50%, mas precisava das lentes para continuar o tratamento, para que a visão dela viesse se estabilizar, para que as córneas viessem adaptar-se ao corpo dela, ao organismo. E disse para mim que custava R$600. Aí eu continuei conversando, perguntei, mãe, você congrega? Ela congrega na Assembleia de Deus. Sabe, e eu falei, não vai ninguém te visitar, fazer uma oração com você? Não, não vem ninguém aqui não. Abençoado, demoniado, colocou uma música aqui para atrapalhar a gente. Mas amém, cada um fica curioso porque a gente está fazendo a vontade de Deus. Aí eu fiquei me perguntando, eu não perguntei nada para essa irmã nem nada, mas eu fiquei me perguntando, onde é que estão os irmãos dessa igreja? Onde é que está o pastor dessa igreja, os obreiros dessa igreja? Para que serve o dízimo dessa igreja que essa mulher congrega? Para que servem as ofertas dessa igreja? Para que servem os votos nas campanhas que é feito nessa igreja? Que tem uma mulher cega que está precisando de uma lente que custa R$600, que uma igreja com 50 membros ela consegue fazer uma vaquinha, que uma igreja com no mínimo 50 dizimistas tem esse dinheiro em caixa para comprar essa lente para essa mulher não ficar cega de vez. Mas o cara de pau do líder dessa igreja não tem coragem de fazer nada por essa pessoa. Os judeus desse homem e dessas pessoas são o próprio umbigo, o próprio ventre. Aí eu te digo, aonde é que o diabo está debaixo dos pés de um cara desse? De uma pastora dessa ou de um pastor? Aonde que uma pessoa dessa pode dizer que o diabo está debaixo dos pés dela? O diabo está usando o corpo dela para maltratar os outros. O diabo está usando a boca dele para pregar mentira. O diabo está no controle da mente dessa pessoa. Satanás está no controle do culto nessa igreja. Uma igreja que não estende a mão para o necessitado. Um pastor que não faz um esforço para ir na casa dessa pessoa, ajudar ela em oração, para que ela saia dessa depressão, cujo ela estava me dizendo que estava com vontade de se matar, que seria melhor para ela. Como é que o diabo está debaixo dos pés de um ministério, de um crente, de um bando de pessoas que não estão nem aí para o seu próximo, que só estão pensando em conquistar, e conquistar mais e mais e mais? Uma vírgula que o diabo está debaixo dos pés, ele está sob o controle da vida dessas pessoas. Sabe, eu fico às vezes irado com isso. Você sabe por quê? Porque Jesus ele mandou a gente amar um ao outro, estender a mão.
Não deixar o outro passar necessidade quando nós pudermos fazer. E se não pudermos fazer, correr atrás, fazer alguma coisa para resolver esse problema de uma pessoa como essa, ou de outro problema. Nós vemos pessoas nas igrejas passando fome, que não tem o que comer. Quantas vezes eu congregava, sabe, com certas pessoas que eu chegava, falava, pastor, eu estou passando necessidade, as coisas lá em casa, não tem nem o que comer lá em casa. Ele batava um tapinha nas minhas costas e Deus vai te dar a vitória. Não dizia nem que ia orar por mim. Hipócrita. Bem assim, tem muitos e muitos lugares, pessoas hipócritas, que não querem nem saber que enquanto se a conta bancária dela estiver tranquila, e se tiver dinheiro na mão dela, e se ela estiver conseguindo pagar as contas dela, os outros é que se lascam. Uma pessoa dessa ainda fala que tem comunhão com Deus, fala que o diabo está debaixo dos pés dela. Ah não, meu irmão, o diabo está sob o controle da tua vida. É mais fácil aquele que está na miséria, chorando por não ter a ajuda de ninguém, com vontade de se matar, aquele que está passando necessidade, aquele que está mendigando o pão, agradar o coração de Deus do que você que age dessa forma, do que você que age dessa maneira, que apenas o que sai da sua boca são textos bíblicos que incitam as pessoas a ser gananciosas. Como é que vai ficar? Meu irmão, o pecado, a iniquidade, ela é igual ao cartão de crédito, é bom demais usar, mas um dia vai chegar a conta. Um dia vai chegar a conta e eu e você estaremos lá diante do trono de Deus. E eu quero ver com que cara que nós vamos chegar diante do trono de Deus agindo dessa forma, agindo com hipocrisia, com farisaísmo, com terno, gravata, roupa bonita e linguajar evangélico, longas orações em cima do altar, receba! E por dentro um coração hipócrita e ganancioso que só pensa em si próprio. Quero ver aonde é que nós vamos chegar continuando agindo assim. Aonde está o amor dentro da igreja? Sabe, Jesus no dia da Santa Ceia, da última Páscoa e na celebração da primeira Santa Ceia, ele disse: um de vós há de me trair. E o apóstolo João perguntou: mestre, quem é esse miserável? Sou eu, mestre? Ele: não, será aquele que der um pedaço de pão molhado. Você deve se deter no Evangelho de João, porque João era que estava ao lado de Jesus, foi ele que escreveu. Os outros evangelistas, eles falam um pouco diferente. Eu prefiro me deter no Evangelho de João, porque João estava lá, ao lado de Jesus, e Jesus falou, foi para ele: aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. E Jesus colocou aquele pedaço de pão molhado. Veja bem a revelação. Um pedaço de pão molhado no vinho. Ele perdeu o seu sabor original e a sua forma original. Ele não tinha mais o sabor do pão. Ele já tinha um sabor mesclado, um sabor original, já tinha um sabor e uma forma mutilada. E esse pedaço de pão mutilado, pão, você sabe muito bem o que significa corpo. O pão era o corpo de Cristo, o corpo de Cristo é a igreja. Veja bem a revelação. O corpo de Cristo é a igreja, o pão é o corpo de Cristo. E esse pão, com a forma
mutilado. E o sabor mutilado, ele foi colocado na mão de Judas. E na hora que o pão foi colocado na mão desse homem, o diabo entrou dentro dele. Ele não foi um rosto, não foi uma entidade, foi o próprio Lúcifer, o próprio Satanás, o capiroto entrou dentro de Judas. E ninguém percebeu nada. Ninguém percebeu, ele não saiu falando com voz cavernosa, não saiu babando pelo canto da boca, rolando no chão, e os outros apóstolos gritando, sai da boca, não. Ele saiu de uma maneira tranquila, Jesus falou que não tem que fazer, vai, faça logo. E ele saiu, e os apóstolos pensavam que ele fosse contrapão. Ninguém percebeu nada e mais, nem o próprio Judas percebeu nada. Você quer a prova disso? A prova é que ele se matou, que ele não saiu com a intenção, eu sou o diabo, eu vou trair o mestre, eu vou entregar ele para ele ser crucificado. Não, ele foi sob o controle de Satanás, mas sem saber que o diabo estava no controle da mente dele. Bem assim tem muitas pessoas, muitos membros de igrejas, obreiros de igreja, diáconos, presbíteros, pastores, apóstolos, vivendo o que Jesus não ensinou, vivendo o que o apóstolo disse de outro evangelho, vivendo sem discernir, vivendo um corpo mutilado, vivendo e sendo uma igreja, como eu disse, o pão mutilado perdeu a sua forma original na mão dessas pessoas e estão vivendo como uma igreja deformada. O diabo, ele tem entrado nas igrejas e fazendo um rebuliço, colocando nos corações a ganância, colocando no meio do povo a sensualidade, colocando no meio do povo ritmos mundanos, colocando no meio do povo linguajar mundanos, colocando no meio do povo coisas que são feitas para motivar e para entreter. Fogos de artifícios e fumacinhas, e não se vê mais lágrimas nem arrependimento, não se vê mais clamor verdadeiro, não se vê mais pranto por chorar, como o Tiago disse, chorar as nossas misérias, saber que nós somos miseráveis, que nós não somos merecedores de nada que tem nessa terra, que tudo é dado por Deus e na hora que Ele quiser tirar, inclusive a nossa vida, Ele só faz isso e a gente morre. Por mais saúde que você tenha, que você faça caminhada, vai para academia, com o coração batendo beleza, com músculos todo bonitão aí, se Deus falar é a tua hora, você cai e morre, meu irmão, se Ele falar. Você não é nada. Nada melhor do que ninguém. E a conta vai chegar. Você está entendendo? Porque o céu não é para muitos, não. O céu, ele é para poucos. E é para os escolhidos. Tem muitos aí chamados, abarrotando as igrejas, vivendo de qualquer maneira. Uns vivem em prostituição, outros vivem em lascívia, outros vivem em fornicação. Jovens e mais jovens que não são exortados a não praticar sexo no namoro. Sabe, muitos e muitos jovens abarrotando as igrejas modernas, o evangelho contemporâneo,
A igreja contemporânea, sabe, pode tudo. Homossexuais dirigindo igreja, pastores de igreja, fazendo casamentos homossexuais na igreja. E nós, sabe, eu não vou colocar nós nisso aí não, porque eu não faço parte. E a maioria das pessoas estão levando isso de uma maneira pacífica, amistosa. Tudo bem, Deus é amor, o Espírito de Deus aceita, Ele é amor. Mas Ele tem uma ira reservada. O cálice da ira de Deus será despejado. E nós não podemos fazer nada perante a isso. Ele é longânimo, mas chegará a hora do castigo. Do castigo eterno. Sabe? E nós vemos pessoas descompromissadas, pessoas gananciosas, pessoas que estão apenas acostumadas a ouvir da boca dos pregadores a conquista, as promessas, o que Deus vai fazer, e que Deus vai fazer de você um grande empresário, bem-sucedido, e que Deus vai fazer de você um grande pregador, você vai pregar pelos 4 cantos do mundo, e você vai ter um grande ministério, você vai ser um grande pastor. E a maioria das pessoas que ouvem isso estão com a vida destruída por causa de homens mentirosos e gananciosos que ficam inventando história, que ficam inventando conversa para poder angariar fundos. E nós vemos o povo sofrer. E nós vemos o povo cada dia mais ficar mais ganancioso. Cada dia mais caminhando com os passos largos para a perdição eterna. São cegos guiados por guias cegos. São como bois no estouro de uma boiada, que alguém dá um tiro, o primeiro sai lá na frente e os outros saem atrás dele sem saber para onde é que está levando aquela manada, se vai cair num abismo, num buraco, num lago de fogo e enxofre. Eles não querem saber. Eles querem saber que aquele que está lá na frente fala: vamos lá, vamos prosperar, Deus é maravilhoso, Ele tem poder para abençoar, e vamos cada um buscar a melhoria para a nossa vida própria. O próximo é que se lasque. Porque não prega isso, não prega um amor ao próximo. Irmão, vamos ajudar nossos irmãos, vamos abençoar a vida de fulano, vamos visitar Beltrano, vamos fazer uma vaquinha aqui para comprar uma cesta básica para fulano de tal que está passando necessidade. Fulano, o irmão fulano está sem energia, o irmão Beltrano está sem água, foi cortada a luz dele. Vamos fazer uma campanha de oração na casa de fulano, que o casamento dele está sendo destruído. Não faz, meu irmão, não faz. Eu sei que não faz. Eu sei que não faz. Os que fazem são aqueles que são humildes, são aqueles que estão querendo mesmo, servem a Deus por prazer, servem a Deus por prazer, não por interesse, não por ganância. Tem os que fazem, mas são 1 em 1000. É 1 em 1000, um só. No meio de 1000 que faz. A maioria só quer saber do próprio umbigo. A maioria só quer saber do próprio ventre. A maioria só quer saber disso. E a maioria só quer saber disso, você sabe por quê? É porque ela não é ajudada por ninguém. Tem muito membro dentro da igreja que só quer saber da vida dele, que não quer ajudar ninguém, porque ele nunca foi ajudado por ninguém, porque o pastor não prega isso, porque o pastor não fala para a igreja que nós devemos amar o nosso próximo, não fala para a igreja que nós devemos fazer pelo nosso próximo, para que nós venhamos ajuntar um tesouro no reino dos céus. Esse aqui é o grande problema. O problema está aí. E se você está no meio desses mortos, se arrependa. Se você está no meio dessa corja de gananciosos, de urubus,
que não pode ver um pedaço de carniça que sai voando em cima deles, que não pode ver, sabe, que briga, sabe, que implora, que se o irmão falar que vai sair da igreja, se o dízimo dele for de 50 reais por mês, ô irmão, não vai não, para com isso, vem cá, meu irmão, sabe, é desse jeito. Se você está no meio desses mortos, e essa palavra está tocando no seu coração, se você age dessa forma, se você age dessa maneira, se arrependa enquanto é tempo. Passe a fazer a vontade de Deus de verdade. E se você é vítima e sofre com toda essa injustiça, peça a direção de Deus, peça a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Peça que Ele venha te sustentar, porque verdadeiramente não está mais dando para contar. Que de vez em quando vai aparecer na sua vida um que te ajuda, mas você vai estar sempre arrodeado daqueles que não querem o seu bem. Nós estamos vivendo dias assim, dia de pessoas amantes de si próprios, dias que se levantaram muitos falsos profetas e estão enganando a muitos, em dias que o espírito de Satanás, o espírito do anticristo, está dominando as igrejas, em que o diabo está dominando o coração e a mente dos líderes e dos obreiros e congregados e membros. E nós devemos ter cuidado, porque são poucos que têm esse discernimento, são poucos os que têm esse discernimento, são poucos os que observam o que está acontecendo ao seu redor, porque não há quem pregue. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas vão ouvir essa gravação e vão acordar. Algumas vão ouvir e vão me apedrejar, mas o que importa é que se uma alma só se arrepender e sair do meio dos mortos, eu receberei um grande galardão. Fica na paz, que essa palavra abençoe a sua vida, que essa palavra foi ungida por Deus, essa palavra foi ungida, ela foi mandada a ser pregada por Deus. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Ele abençoe grandemente essa palavra no seu coração. Deus te abençoe.